Ainda me lembro do barulho das rodas das malas contra o piso do corredor. O som áspero e ritmado anunciava a chegada deles antes mesmo que tocassem a campainha. Quando abri a porta e vi minha nora Amanda parada ali, com 3 malas enormes e um olhar determinado, senti um aperto no peito que prenunciava o desastre. Ao lado dela, meu filho Ricardo sorria com um entusiasmo que não combinava com minha apreensão. "Vocês pediram permissão para entrar?" Perguntei com uma calma que não sentia. Ricardo riu, como se eu tivesse feito uma piada. "Mãe, que pergunta é essa? Esta casa também é nossa agora. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando." Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Minha casa, o lugar onde havia criado meu filho sozinha por 30 anos após a morte de Pedro, onde cada canto guardava uma memória, onde cada móvel tinha uma história, de repente não me pertencia mais? Fiquei paralisada na porta, enquanto Ricardo passava por mim carregando as malas e Amanda entrava, inspecionando tudo com um olhar crítico. "Precisamos redecorar tudo isso", ela disse, fazendo um gesto de desprezo com as mãos. "Estas cortinas parecem da década de 80. "São da década de 90, respondi, tentando manter a compostura. "E foram escolhidas por seu pai", acrescentei, olhando para Ricardo. Ele fingiu não ouvir, continuando a trazer as malas para dentro. Amanda tirou os óculos de sol e os colocou na cabeça, revelando olhos castanhos frios e calculistas. "Helena, você vai adorar o que planejamos. Vamos transformar este apartamento num espaço moderno e funcional. Podemos até criar um cantinho especial para você", ela disse com falsa doçura. "Um cantinho especial? Na minha própria casa?", pensei, mas apenas assenti com a cabeça, incapaz de processar o que estava acontecendo. Precisava entender como havíamos chegado àquela situação. Naquela noite, não consegui dormir. Meus pensamentos estavam em turbilhão. No quarto ao lado, podia ouvir Amanda e Ricardo conversando em voz baixa, rindo ocasionalmente. Levantei-me e fui até a estante da sala, onde guardava documentos importantes. Entre eles, a escritura do apartamento que havia comprado com Pedro, fruto de anos de economia e trabalho duro. Para meu horror, não consegui encontrar o documento. Vasculhei todas as pastas, gavetas e envelopes. Nada. A escritura havia sumido. Foi naquele momento que senti um frio na espinha. Ricardo havia me pedido para assinar alguns papéis meses atrás, alegando serem para o seguro da casa. Eu havia confiado nele cegamente, como sempre. Na manhã seguinte, encontrei Amanda tomando café na cozinha. Ela usava um hobby de seda que parecia muito caro e mexia no celular sem se dar ao trabalho de me cumprimentar. "Amanda", comecei, tentando ser diplomática, "não consigo encontrar a escritura do apartamento. Você sabe algo sobre isso?" Ela levantou os olhos do celular e sorriu com condescendência. "Helena, não se preocupe com essas coisas. Ricardo e eu estamos cuidando de tudo agora." "Cuidando como?", insisti. "O apartamento está no nosso nome", ela respondeu casualmente, como se estivesse falando do clima. "Foi melhor assim. Você não precisará se preocupar com contas ou manutenção. Nós assumimos tudo." Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "E quem decidiu isso?" "Foi ideia de Ricardo, na verdade", ela disse, voltando a atenção para o celular. "Ele achou que seria mais prático considerando sua idade." Minha idade. Eu tinha 65 anos e gozava de perfeita saúde. Trabalhava como professora até 2 anos atrás, quando me aposentei. Não era uma inválida nem estava senil. A raiva começou a borbulhar dentro de mim, mas decidi que precisava ser estratégica. Se eles haviam me enganado, eu precisaria de provas e, mais importante, precisaria de ajuda. Nos dias que se seguiram, fui forçada a assistir à invasão sistemática da minha casa. Amanda começou a redecorar, substituindo os móveis que eu havia escolhido com tanto carinho. Minhas cortinas bordadas deram lugar a persianas modernas. Meus quadros foram empacotados e levados para o depósito.
A cada objeto removido, sentia como se uma parte de mim fosse arrancada. Ricardo parecia alheio ao meu sofrimento. Quando questionado, dizia apenas: "Mãe, você precisa se modernizar. Amanda tem um excelente gosto." Uma tarde, enquanto eles estavam fora, decidi que era hora de agir. Liguei para Mariana, minha amiga de longa data que era advogada aposentada. Expliquei a situação em detalhes. "Helena, isso é gravíssimo", ela disse após ouvir meu relato. "Parece que houve uma transferência fraudulenta de propriedade. Você precisa obter cópias dos documentos que assinou e verificar no cartório o que realmente aconteceu." "Como faço isso sem que eles saibam?" perguntei, temendo a reação deles. "Venha me ver amanhã. Vamos elaborar um plano." Naquela noite, dormi um pouco melhor sabendo que tinha uma aliada. Mariana sempre fora meu porto seguro desde a morte de Pedro. Ela entendia a dor de ser traída por quem mais amamos. Seu ex-marido a havia abandonado por uma mulher mais jovem após 25 anos de casamento. No dia seguinte, encontrei Mariana em seu apartamento. Ela já tinha preparado uma pasta com orientações legais. "Primeiro, precisamos descobrir exatamente o que você assinou. Segundo, vamos verificar no cartório a situação atual do imóvel. Terceiro, dependendo do que descobrirmos, entraremos com uma ação de anulação por vício de consentimento." Enquanto ela falava, senti um misto de gratidão e determinação. Não permitiria que tirassem de mim aquilo que havia conquistado com tanto sacrifício. "Mas, Mariana, e se descobrirmos que realmente transferi a propriedade? E se os documentos estiverem legais?" Ela segurou minhas mãos com firmeza. "Helena, mesmo que os documentos estejam formalmente corretos, se você foi induzida ao erro ou não foi devidamente informada sobre o que estava assinando, há base legal para contestar. Além disso," ela sorriu com determinação, "Pedro era um homem precavido. Vocês não tinham algum tipo de testamento ou acordo sobre a casa?" De repente, lembrei-me de algo que havia esquecido completamente. Anos atrás, quando Pedro ainda estava vivo, havíamos visitado um advogado que era amigo dele. Na ocasião, Pedro insistira em registrar um documento que protegia a casa de qualquer transferência futura sem o meu consentimento explícito e informado. "Mariana, você acabou de me lembrar de algo importante", exclamei. "Preciso encontrar o escritório daquele advogado, o Dr. Torres." Quando voltei para casa naquele dia, encontrei Amanda e Ricardo remodelando meu quarto. Haviam removido a cama de casal onde eu dormia há décadas e colocado uma cama de solteiro no canto. "O que vocês estão fazendo?" perguntei horrorizada. "Estamos transformando este quarto em um escritório para Ricardo", explicou Amanda. "Você ficará no quarto de hóspedes. É menor, mas mais aconchegante para uma pessoa só." Engoli a revolta e concordei silenciosamente. Precisava ganhar tempo até descobrir como recuperar minha casa. Nos dias que se seguiram, interpretei o papel da idosa resignada. Concordava com tudo. Sorria quando necessário e fingia não notar os olhares de triunfo que Amanda trocava com Ricardo. Por dentro, porém, estava em plena batalha. Com a ajuda de Mariana, consegui localizar o Dr. Torres. Apesar de aposentado, ele lembrou-se imediatamente do caso quando mencionei o nome de Pedro. "Dona Helena", ele disse com um sorriso cansado. "Seu marido era um homem sábio. Ele previu que algo assim poderia acontecer um dia." O advogado abriu uma pasta amarelada e retirou um documento. Era uma cláusula especial anexada à escritura original, estabelecendo que qualquer transferência de propriedade só seria válida com meu consentimento explícito, registrado em cartório, na presença de um advogado independente. "Este documento nunca foi revogado", explicou o Dr. Torres. "O que significa que qualquer transferência feita sem seguir estas condições é automaticamente nula." Senti uma mistura de alívio e raiva. Pedro, mesmo depois de morto, continuava me protegendo. Mas a traição de Ricardo doía como uma ferida aberta. Como meu próprio filho pôde fazer isso comigo? "O que devo fazer agora?" perguntei ao advogado.
Vou preparar uma notificação extrajudicial e entrar com uma ação declaratória de nulidade. Enquanto isso, sugiro que a senhora não confronte seu filho ainda. Quanto menos eles suspeitarem, melhor. Saí do escritório do Dr. Torres com uma sensação de esperança renovada. A batalha estava apenas começando, mas agora eu sabia que tinha armas para lutar. Ao retornar para casa, encontrei Amanda falando ao telefone na sala. Quando me viu, ela imediatamente mudou o tom de voz e encerrou a conversa. "Onde esteve, Helena?" perguntou com falsa preocupação. "Fui ver uma amiga", respondi vagamente. "Deveria ter avisado." Ricardo ficou preocupado. "Não sabia que precisava pedir permissão para sair da minha própria casa", respondi, permitindo que um pouco da minha raiva transparecesse. Amanda estreitou os olhos. "Esta casa é nossa agora, Helena. Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor para todos." Não respondi. Apenas sorri e fui para o quarto de hóspedes, meu novo cantinho. Lá, sentada na pequena cama de solteiro, olhei pela janela para o pôr do sol. As cores intensas no céu pareciam refletir a tempestade que se formava em meu coração. "Pedro", sussurrei para o retrato que ainda mantinha comigo. "Não vou deixar que eles levem o que construímos juntos. Prometo." Naquela noite, adormeci com uma certeza. A guerra havia começado, e eu lutaria com todas as minhas forças para recuperar o que era meu por direito. Os dias que se seguiram foram um exercício de paciência e estratégia. Cada vez que voltava para casa, encontrava mais uma parte da minha vida sendo apagada. Meus livros, guardados por décadas, foram doados sem meu consentimento. Estavam empoeirando as prateleiras, justificou Amanda. Minhas plantas, companheiras silenciosas que cuidei com tanto carinho, foram substituídas por arranjos artificiais. Mais práticos e não sujam o chão, ela explicou com um sorriso vazio. O mais doloroso foi quando descobri que haviam descartado a poltrona de Pedro. Era um móvel antigo, com o estofado gasto pelo tempo, mas que guardava o formato do corpo dele, o cheiro de sua colônia. Às vezes, nas noites solitárias, eu me sentava nela e fechava os olhos, imaginando que ele ainda estava ali, ao meu lado. Quando percebi que a poltrona havia sumido, senti como se tivesse perdido Pedro pela segunda vez. "Onde está a poltrona?" perguntei, tentando controlar o tremor na voz. "Ah, aquela coisa velha?" Amanda respondeu distraidamente enquanto mexia no celular. "Doamos para a caridade. Estava ocupando espaço e não combinava com a nova decoração." Engoli as lágrimas e o protesto. "Entendo." Foi tudo o que consegui dizer antes de me retirar para o quarto de hóspedes. Lá dentro, sentei-me na cama e permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Não chorava apenas pela poltrona, mas por tudo o que estava acontecendo. Como meu filho pôde permitir isso? Como pôde deixar que Amanda apagasse assim a memória de seu pai? Naquele momento, ouvi vozes vindas da sala. Ricardo e Amanda discutiam em tom baixo, mas acalorado. Aproximei-me da porta para ouvir melhor. Mais rápido. "O comprador está impaciente", dizia Amanda. "Não podemos simplesmente expulsá-la", respondeu Ricardo. "É minha mãe, pelo amor de Deus." "Seu pai deixou o apartamento para você, não para ela. Ela está vivendo aqui por nossa bondade. Pense no dinheiro, Ricardo. Poderíamos comprar aquela casa na praia que tanto queremos." "Eu sei, mas nada." "Ela estará melhor numa casa de repouso. Já falei com o gerente do Jardim Dourado. É um lugar ótimo para pessoas da idade dela." Meu coração parou. Eles planejavam me internar numa casa de repouso para vender o apartamento. A traição era ainda maior do que eu imaginava. No dia seguinte, fui direto ao escritório do Dr. Torres com a novidade. Ele ouviu atentamente meu relato, fazendo anotações. "Isso é ainda mais grave", ele comentou, ajustando os óculos. "Configura não apenas fraude, mas possivelmente crime contra o idoso. Precisamos agir mais rapidamente." "O que sugerem?" perguntei. "Tenho uma ideia." Ele sorriu.
um sorriso que me lembrou Pedro nos momentos em que ele tramava algo. Vamos usar a ganância deles contra eles mesmos. O plano era simples e arriscado. Eu fingiria concordar em assinar novos documentos para a venda do apartamento. Documentos que, na verdade, seriam preparados pelo doutor Torres para reverter a situação e restaurar meus direitos de propriedade. Mas eles não desconfiarão se eu de repente concordar com tudo? Questionei. É aí que entra a sua habilidade como atriz, dona Helena. Ele respondeu com um brilho nos olhos. A senhora terá que convencê-los de que está resignada, talvez até um pouco senil. Nos dias seguintes, comecei a implementar o plano. Passei a agir de forma mais confusa, esquecendo coisas pequenas deliberadamente, mostrando-me mais frágil e dependente. Para minha surpresa, Amanda e Ricardo aceitaram prontamente essa nova versão de mim. Era como se quisessem acreditar que eu estava envelhecendo rapidamente, tornando a ideia da casa de repouso mais justificável. Uma noite, durante o jantar, decidi dar o próximo passo. Estive pensando, comecei com voz hesitante. Talvez vocês estejam certos. Esta casa é muito grande para mim agora. Amanda quase se engasgou com o vinho. Ricardo olhou para mim com surpresa. O que você quer dizer, mãe? Ele perguntou. Talvez seja hora de eu considerar alternativas, um lugar menor, mais adequado para alguém da minha idade. Os olhos de Amanda brilharam de triunfo. Ela trocou um olhar rápido com Ricardo antes de responder. Helena, que bom que você está sendo sensata. Na verdade, Ricardo e eu estávamos justamente discutindo isso. Conhecemos um lugar maravilhoso, o Jardim Dourado. É uma comunidade para pessoas maduras, com atividades e cuidados médicos. Parece interessante, respondi, esforçando-me para parecer genuinamente intrigada. Quando posso conhecer? Podemos ir amanhã mesmo, Amanda exclamou, mal contendo a excitação. E depois podemos cuidar da papelada para, você sabe, organizar tudo. Claro, concordei, baixando os olhos como se estivesse aceitando meu destino. Confio em vocês para cuidar dos detalhes. Aquela noite, não consegui dormir. A ideia de estar jogando um jogo tão perigoso me causava ansiedade, mas a alternativa, perder minha casa e ser internada contra minha vontade, era inaceitável. Pedro sempre dizia que eu era mais forte do que parecia. Agora era a hora de provar isso. No dia seguinte, visitamos o Jardim Dourado. O nome era a única coisa agradável no lugar. Apesar da fachada bem cuidada, pude perceber o desespero silencioso nos olhos dos idosos que lá residiam. Muitos pareciam abandonados, sentados em cadeiras de rodas no jardim, olhando para o nada. Outros vagavam pelos corredores como fantasmas, sem propósito ou alegria. Não é maravilhoso? Perguntou Amanda, enquanto o gerente nos mostrava um quarto minúsculo, com uma cama hospitalar e uma televisão antiga. Sim, muito. Acolhedor, respondi, sentindo um arrepio ao imaginar-me presa naquele lugar. O gerente, um homem de meia-idade com um sorriso comercial, explicou os módicos custos mensais que consumiriam quase toda a minha aposentadoria. Amanda ouvia atentamente, fazendo perguntas sobre as políticas de visitas, restritas, e procedimentos médicos, básicos. Quando a senhora poderia se mudar? Perguntou o gerente, dirigindo-se a mim como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. Precisamos verificar algumas questões financeiras primeiro, interveio Ricardo, parecendo ligeiramente desconfortável. Talvez em algumas semanas. Perfeito, respondeu o gerente. Temos uma lista de espera, mas para a família de vocês podemos fazer uma exceção. Ao sairmos do Jardim Dourado, senti um misto de repulsa e determinação. Aquele lugar representava tudo o que eu temia. Abandono, solidão, perda de autonomia. Não permitiria que me enviassem para lá. No caminho de volta, Amanda falava animadamente sobre como eu seria feliz no novo lar. Ricardo permanecia em silêncio,
olhando pela janela do carro com uma expressão que não consegui decifrar. Será que havia um resquício de consciência nele? Ou era apenas culpa momentânea que logo seria suprimida pela ganância? Quando chegamos em casa, Amanda foi direto ao ponto. Helena, agora que você já viu o lugar e gostou, precisamos organizar a papelada. Há alguns documentos que você precisa assinar. E que documentos? Perguntei, fingindo inocência. Apenas formalidades, para transferir oficialmente o apartamento e organizar sua mudança. Entendo, respondi calmamente, mas prefiro que minha amiga Mariana dê uma olhada nesses documentos antes. Ela é advogada aposentada e sempre me ajuda com essas coisas. O sorriso de Amanda congelou. Não há necessidade disso. Ricardo e eu já verificamos tudo. Mesmo assim, me sentiria mais segura. Podemos marcar para amanhã? Mariana pode vir aqui. Antes que Amanda pudesse protestar, Ricardo interveio. Tudo bem, mãe, se isso te deixa mais tranquila. Amanda lançou-lhe um olhar furioso, mas não disse mais nada. Apenas sorriu tensamente e saiu da sala, seus saltos batendo com força no piso. Imediatamente, liguei para Mariana e o Dr. Torres, explicando a situação. Combinamos que eles viriam no dia seguinte com os documentos preparados. O plano estava em andamento. Naquela noite, em meu pequeno quarto, olhei novamente para o retrato de Pedro. Amanhã recuperarei nossa casa, murmurei para a fotografia. Eles pensam que sou fraca e tola, mas esqueceram que fui eu quem criou Ricardo sozinha depois que você partiu. Esqueceram de toda a luta que enfrentamos juntos. No retrato, Pedro sorria aquele seu sorriso confiante que sempre me dava forças nos momentos difíceis. Era como se ele estivesse me dizendo que tudo ficaria bem. Dormi um sono inquieto, povoado por sonhos em que estava presa no Jardim Dourado, chamando por Pedro sem resposta. Acordei antes do amanhecer, o coração acelerado. O dia decisivo havia chegado. A campainha tocou às 10 horas em ponto. Amanda abriu a porta com um sorriso forçado, que desapareceu completamente ao ver Mariana acompanhada pelo Dr. Torres. Bom dia, disse Mariana com um sorriso educado, mas firme. Sou Mariana Gomes, amiga de Helena, e este é o Dr. Torres, que gentilmente se ofereceu para nos ajudar com a revisão dos documentos. Não me lembro de termos convidado um advogado, respondeu Amanda, cruzando os braços defensivamente. Helena disse que seria apenas você. Na verdade, intervim, aproximando-me da porta. Eu disse que Mariana me ajudaria a revisar os documentos, e como ela é uma profissional séria, trouxe alguém com experiência na área. Ricardo apareceu no corredor, atraído pela conversa tensa. O que está acontecendo? Seu filho, presumo? Perguntou o Dr. Torres, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo. Sou um velho amigo de seu pai, Pedro. Vi Ricardo empalidecer ligeiramente. A menção do pai pareceu desestabilizá-lo. Vocês se conheciam? Ele perguntou com voz hesitante. Sim, trabalhamos juntos por anos. De fato, fui eu quem cuidou de toda a documentação legal referente a este apartamento. Amanda lançou um olhar alarmado para Ricardo. Bem, isso é interessante. Mas não creio que seja necessária toda essa formalidade. Estamos apenas organizando a mudança de Helena para um lugar mais adequado. Exatamente por isso estamos aqui, respondeu Mariana com falsa doçura. Para garantir que tudo seja feito corretamente e seguindo a vontade de Helena. Relutantemente, Amanda e Ricardo nos conduziram à sala. A tensão era palpável. Amanda sentou-se ereta no sofá, como um gato pronto para atacar. Ricardo parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos repetidamente. Então, começou o Dr. Torres, abrindo sua pasta. Entendo que vocês têm alguns documentos para a dona Helena assinar. Amanda retirou um envelope de sua bolsa. São apenas formalidades para a transferência definitiva do apartamento e a autorização para a mudança para o Jardim Dourado. Dr. Torres pegou os documentos e os examinou cuidadosamente, suas sobrancelhas se erguendo à medida que lia. Interessante, murmurou. Muito interessante.
Algum problema? Perguntou Ricardo, a ansiedade clara em sua voz. Vários, na verdade, respondeu o advogado, levantando os olhos dos papéis. Este documento não é apenas uma autorização para a mudança. É uma renúncia completa de direitos sobre o imóvel e uma transferência irrevogável de todos os bens de Dona Helena para vocês dois. E qual é o problema? Rebateu Amanda. Helena já concordou com isso. É mesmo? Perguntou Mariana, voltando-se para mim. Senti todos os olhares sobre mim. Era o momento de verdade, o momento de recuperar não apenas minha casa, mas minha dignidade. Não, respondi com firmeza. Nunca concordei em renunciar a todos os meus direitos. Nunca concordei em transferir meus bens. E certamente nunca concordei em ser enviada para uma casa de repouso. Amanda levantou-se abruptamente. O que é isso? Uma armadilha? Você disse que estava de acordo. Assim como você disse que estava apenas redecorando a casa, não se apoderando dela, respondi, permitindo que toda a minha raiva contida finalmente viesse à tona. Assim como Ricardo me disse que os papéis que assinei meses atrás eram para o seguro, não para transferir a propriedade para vocês. Ricardo afundou no sofá, o rosto nas mãos. Mãe, você não entende. Precisávamos do dinheiro. Para quê? Perguntei. Para comprar uma casa na praia? Para que Amanda pudesse ter mais bolsas de grife? Como você? Começou Amanda, mas interrompeu-se, percebendo que eu havia ouvido suas conversas. Senhores, interveio o Dr. Torres, acho que é hora de esclarecer alguns pontos legais. Primeiramente, qualquer documento que Dona Helena tenha assinado sob falsos pretextos é legalmente nulo. Segundo, mesmo que a transferência inicial tenha sido registrada, ela viola a cláusula especial que o Sr. Pedro e Dona Helena incluíram na escritura original. Ele retirou outro documento de sua pasta. Esta cláusula estabelece claramente que qualquer transferência de propriedade só é válida com o consentimento explícito de Dona Helena, registrado em cartório, na presença de um advogado independente, condições que, evidentemente, não foram cumpridas. Amanda empalideceu. Isso não pode ser verdade. Verificamos tudo. O apartamento está no nome de Ricardo. E estará de volta ao nome de Dona Helena até o final desta semana, respondeu o Dr. Torres com um sorriso confiante. A propósito, já demos entrada no pedido de anulação da transferência fraudulenta. O juiz foi bastante receptivo, especialmente quando mencionamos a tentativa de internar Dona Helena contra sua vontade. Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Nunca quis forçá-la, mãe. Foi tudo ideia de Amanda. Seu covarde! Explodiu Amanda, virando-se para ele. Agora vai me culpar? Foi você quem falsificou a assinatura dela nos documentos iniciais? Olhei para meu filho, um misto de dor e decepção me consumindo. Você falsificou minha assinatura, Ricardo? Ele baixou os olhos, incapaz de me encarar. Eu achei que seria melhor assim. Amanda disse que você nunca concordaria e precisávamos do dinheiro urgentemente. Para quê? Insisti. Diga-me a verdade. Dívidas. Ele confessou em voz baixa. Apostas. Investi mal e perdi tudo. Amanda disse que a única solução era vender o apartamento. Senti como se tivesse levado um soco. Meu filho, o menino que eu havia criado com tanto amor e sacrifício, havia se tornado um homem capaz de roubar a própria mãe para cobrir dívidas de jogo. Isso não importa mais, interrompeu Amanda, recuperando a compostura. O apartamento já está no nome de Ricardo. Já temos um comprador. Vocês não podem simplesmente anular tudo. Na verdade, podemos e já estamos fazendo isso, respondeu Mariana. Além disso, se insistirem nesse caminho, teremos que incluir acusações criminais por fraude e crime contra idoso. Vocês querem mesmo enfrentar isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda olhava para todos com ódio nos olhos. Ricardo parecia derrotado. E agora? Perguntou ele finalmente. Agora, respondi, recuperando minha voz.
Vocês têm duas opções. Podem assinar estes novos documentos, preparados pelo Dr. Torres, restaurando minha propriedade e reconhecendo a fraude, ou podemos resolver isso na justiça, com todas as consequências que isso trará. Dr. Torres colocou uma pasta sobre a mesa. Os documentos estão aqui. Basta assinarem e tudo será resolvido sem maiores complicações legais. Amanda pegou sua bolsa e levantou-se. Não vou assinar nada, isso é ridículo. Ricardo, vamos embora. Para minha surpresa, Ricardo não se moveu. Não, Amanda, chega. Fizemos algo errado. Precisamos consertar. Você enlouqueceu? Depois de tudo o que planejamos? Era um plano errado desde o início, ele respondeu, a voz mais firme. É a casa da minha mãe, a casa onde cresci, onde meu pai viveu. O que estávamos pensando? Amanda olhou para ele com desprezo. Você é fraco, Ricardo. Sempre foi. É por isso que está nessa situação, endividado até o pescoço. É melhor ser fraco do que ser cruel, ele respondeu, pegando a caneta que o Dr. Torres oferecia. Vou assinar. Você pode fazer o que quiser. Se assinar, esqueça que existo, ameaçou Amanda. Ricardo olhou para ela por um longo momento, depois para mim. Vi em seus olhos algo que não via há muito tempo. Arrependimento. Sinto muito, mãe, disse ele, antes de assinar os documentos. Nunca deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Amanda pegou a bolsa e saiu batendo a porta com força, sem olhar para trás. O som de seus saltos se afastando pelo corredor foi a última coisa que ouvi dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo permaneceu sentado, olhando para suas mãos. Mariana e o Dr. Torres trocaram olhares, entendendo que precisavam nos dar um momento. Vamos deixá-los conversar, sugeriu Mariana, levantando-se. Estaremos na cozinha se precisarem de nós. Quando ficamos sozinhos, olhei para meu filho, um homem de 40 anos que parecia novamente um menino assustado. Ele sempre teve os olhos de Pedro, mas nunca pareceram tão vazios quanto naquele momento. Por quê? Perguntei simplesmente. Ricardo respirou fundo antes de responder. Comecei apostando pequenas quantias. Nada sério, apenas para me divertir. Então ganhei grande uma vez, e isso me deu a falsa confiança de que poderia ganhar sempre. Quando comecei a perder, achei que poderia recuperar tudo na próxima aposta. É sempre a próxima aposta que vai resolver tudo. E Amanda? Ela descobriu quando já estava afundado em dívidas. No começo, ficou furiosa, ameaçou me deixar. Depois disse que me ajudaria, que tinha um plano. O plano era roubar sua própria mãe, falei, sem conseguir esconder a mágoa na voz. Ela disse que não era roubo. Ele justificou fracamente. Disse que você já era idosa, que o apartamento seria meu de qualquer maneira quando... Você sabe. Quando eu morresse, completei a frase que ele não teve coragem de dizer. E você acreditou nela. Eu estava desesperado, mãe. Os credores estavam ameaçando, falando em quebrar minhas pernas. Amanda disse que tínhamos que agir rápido. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a rua lá embaixo. As pessoas passavam, alheias ao drama que se desenrolava em meu apartamento. Como seria fácil se pudéssemos ver as tempestades internas dos outros. Você tem noção do que isso significou para mim? Perguntei, ainda de costas para ele. Ver minha casa sendo invadida, minhas lembranças descartadas como lixo. A poltrona do seu pai, Ricardo. Vocês jogaram fora a poltrona do seu pai. Eu não sabia, ele murmurou. Amanda fez isso enquanto eu estava no trabalho. Virei-me para encará-lo. Isso não é desculpa. Você permitiu que tudo isso acontecesse. Ficou parado enquanto ela planejava me enviar para aquele lugar horrível. Eu nunca concordei com a casa de repouso, ele protestou. Disse a ela que encontraríamos outro lugar para você, um apartamento menor talvez. Ainda assim, você estava disposto a me tirar da minha casa, da casa que construí com seu pai, para pagar suas dívidas de jogo. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Não tenho desculpas, mãe. O que fiz foi imperdoável. Voltei a sentar-me,
desta vez mais perto dele. A raiva ainda estava lá, queimando dentro de mim, mas havia também outro sentimento: pena. Pena pelo homem perdido que meu filho havia se tornado. Quanto você deve? Perguntei. Ele mencionou uma quantia que me fez engasgar. Era quase todo o valor do apartamento. E como planejava pagar isso depois que gastasse o dinheiro da venda? Não sei, ele confessou. Acho que não pensei tão longe. Ou talvez tenha acreditado nas promessas de Amanda de que tudo se resolveria magicamente. Chamei Mariana e o Dr. Torres de volta à sala. Ambos pareciam preocupados. Está tudo bem? Perguntou Mariana. Não, respondi honestamente. Mas talvez possa ficar. Dr. Torres, tenho uma pergunta. Se eu quisesse ajudar meu filho com suas dívidas, mas sem perder minha casa, quais seriam minhas opções? O advogado ajustou os óculos pensativo. Bem, a senhora poderia considerar um empréstimo com o apartamento como garantia, ou talvez uma hipoteca reversa, embora eu não recomende essa opção. Ou, insisti quando ele hesitou. Ou a senhora poderia vender a propriedade que o senhor Pedro deixou no interior, aquele terreno próximo à represa. Fiquei surpresa. Havia me esquecido completamente daquele terreno. Pedro o comprara anos atrás, sonhando em construir uma casa de campo para nossa aposentadoria. Após sua morte, nunca tive coragem de visitá-lo ou fazer qualquer coisa com ele. Esse terreno vale alguma coisa? Perguntei. Considerando a valorização da região nos últimos anos, diria que sim. Não tanto quanto este apartamento, mas o suficiente para resolver o problema do seu filho, se esse for seu desejo. Ricardo olhava para mim, atônito. Que terreno é esse? Papai nunca me falou sobre isso. Seu pai tinha muitos sonhos que você nunca se interessou em conhecer, respondi com um toque de amargura. Depois que ele morreu, você raramente falava dele. Dr. Torres interveio, diplomático como sempre. Posso verificar o valor atual do terreno e buscar compradores potenciais, se a senhora desejar. Olhei para Ricardo, avaliando a situação. Por um lado, ele havia me traído da pior maneira possível. Por outro, era meu filho, meu único filho. Pedro sempre dizia que a família era a coisa mais importante, mesmo quando cometiam erros. Faça isso, respondi finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Ricardo, um brilho de esperança nos olhos. Você vai procurar ajuda, tratamento para o vício em jogos e vai trabalhar para mim, organizando a bagunça que você e Amanda fizeram nesta casa. Cada livro, cada quadro, cada objeto que vocês removeram deverá ser recuperado ou substituído. E você fará isso sozinho, sem a ajuda dela. Ricardo assentiu vigorosamente. Sim, claro, farei tudo o que você pedir. Não é uma questão de pedir, Ricardo. É uma questão de reparar o dano que você causou. Ele baixou os olhos envergonhado. Entendo. E mais uma coisa, acrescentei. Quero de volta a poltrona do seu pai. Amanda a doou para uma instituição de caridade no centro. Posso tentar recuperá-la. Não tente, faça. Nos dias que se seguiram, presenciei uma transformação lenta em Ricardo. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para jogadores compulsivos e trabalhou incansavelmente para recuperar meus pertences. A poltrona de Pedro foi a primeira coisa que ele trouxe de volta, após pagar à instituição mais do que o valor original do móvel. Amanda ligou algumas vezes, alternando entre ameaças e súplicas para que Ricardo voltasse. Quando percebeu que ele não cederia, enviou um advogado para discutir a divisão de bens. Ricardo, para minha surpresa, não contestou nenhuma das exigências dela. Entregou o carro, metade das economias, o que restava delas, e até mesmo o apartamento que haviam comprado juntos antes de se mudarem para minha casa. Por que está desistindo de tudo? Perguntei quando o vi assinando os papéis do divórcio. Porque nada disso importa. Ele respondeu com uma serenidade que me lembrou Pedro. Percebi que estava vivendo uma vida que não era minha, perseguindo coisas que não me faziam feliz. Acho que precisava perder tudo para entender o que realmente importa.
O terreno foi vendido por um valor surpreendentemente alto, suficiente para quitar todas as dívidas de Ricardo e ainda sobrar um pouco. Dr. Torres sugeriu que investíssemos esse dinheiro em um fundo para garantir minha segurança financeira no futuro. E quanto a Ricardo? Perguntei. Onde ele vai morar? Isso depende da senhora, respondeu o advogado. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei Ricardo no quarto de hóspedes, arrumando suas poucas roupas em uma mala. O que está fazendo? Perguntei. Arrumando minhas coisas. Agora que as dívidas estão pagas e a casa está quase como antes, acho que é hora de procurar meu próprio lugar. E para onde você vai? Ele deu de ombros. Talvez alugar um quarto até conseguir me estabilizar. Consegui um emprego como assistente em uma editora. Não paga muito, mas é honesto. Fiquei observando-o por um momento, pensando em tudo o que havíamos passado. A traição, a dor, o arrependimento. Mas também lembrei-me de quando ele era pequeno, de como corria para meus braços quando caía, de como seus olhos se iluminavam quando Pedro chegava do trabalho. O quarto no final do corredor, eu disse finalmente. Aquele que usávamos como escritório. Você pode ficar lá até se estabelecer melhor. Ele olhou para mim, surpreso. Tem certeza? Tenho algumas condições, respondi firmemente. Você continua no tratamento, contribui com as despesas da casa e aos domingos você cozinha. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Ainda gosta do meu risoto? É a única coisa que você sabe fazer que presta, respondi, permitindo-me um leve sorriso. Naquela noite, sentei-me na poltrona de Pedro, sentindo o conforto familiar do estofado gasto. A casa estava começando a parecer minha novamente. Os livros voltavam às prateleiras, os quadros às paredes. Ainda faltavam muitas coisas, mas era um começo. Conseguimos, Pedro, sussurrei para o retrato dele na mesa ao lado. Recuperei nossa casa. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, não apenas da casa, mas também da relação com meu filho. A convivência diária não foi fácil no começo. Havia momentos de silêncio constrangedor, olhares desviados e conversas superficiais. A sombra da traição ainda pairava entre nós. Ricardo dedicou-se integralmente à tarefa de recuperar tudo o que havia sido perdido. Alguns objetos foram impossíveis de resgatar, como o vaso de cristal que Pedro me dera em nosso 10º aniversário de casamento, vendido por Amanda a um antiquário que se recusou a devolvê-lo. Nesses casos, Ricardo comprava algo semelhante, sempre com um bilhete de desculpas. Enquanto isso, a vida seguia seu curso. Voltei a frequentar meu grupo de leitura nas terças-feiras, encontrar minhas amigas para chá nas quintas, e nas tardes de domingo, sentava-me na varanda para assistir ao pôr do sol, uma tradição que Pedro e eu mantínhamos religiosamente. Em uma dessas tardes de domingo, cerca de 4 meses após o confronto, Ricardo juntou-se a mim na varanda. Trouxe 2 xícaras de chá e sentou-se na cadeira ao lado. "Posso te fazer companhia?" perguntou hesitante. "Claro", respondi, aceitando a xícara que ele me oferecia. Ficamos em silêncio por um tempo, observando o céu tingir-se de laranja e rosa, as nuvens como algodão doce flutuando acima dos prédios. "Papai gostava dessa hora do dia, não é?" Ele comentou de repente. Olhei para ele, surpresa por ter mencionado Pedro. Desde a morte dele, Ricardo raramente falava do pai. "Sim", respondi. Ele dizia que era a hora em que o céu decidia se queria ser fogo ou água. Ricardo sorriu. Lembro disso. Ele sempre tinha essas frases poéticas. Puxou isso do avô dele. Seu bisavô era professor de literatura. Não sabia disso, ele confessou, parecendo genuinamente interessado. Na verdade, acho que há muitas coisas sobre papai que não sei. Você nunca perguntou. Ele assentiu, reconhecendo a verdade daquelas palavras. Depois que ele morreu, era doloroso demais falar sobre ele. E então, com o tempo, parecia tarde demais para perguntar. Nunca é tarde demais para conhecer seu pai, Ricardo. Ele tomou um gole de chá, pensativo. Você poderia me contar sobre ele? Como ele era quando jovem?
Como vocês se conheceram? Senti uma onda de emoção me invadindo. Era a primeira vez em anos que Ricardo demonstrava interesse genuíno pela história de nossa família. Seu pai tinha 23 anos quando nos conhecemos, comecei. Eu trabalhava na biblioteca municipal e ele vinha sempre pesquisar para sua tese de mestrado. Era tímido, sempre tropeçava nas palavras quando falava comigo. Ricardo sorriu. Difícil imaginar papai tímido. Oh, ele era. Levou 3 meses para me convidar para sair. E quando finalmente fez isso, estava tão nervoso que deixou cair o café no meu vestido branco. Ricardo riu, um som que há muito não ouvia. E você aceitou sair com ele mesmo assim? Claro que sim. Percebi que um homem que fica tão nervoso na presença de uma mulher deve realmente se importar com ela. As tardes de domingo tornaram-se nosso ritual. Chá na varanda, histórias sobre Pedro, lembranças da infância de Ricardo. Lentamente, estávamos reconstruindo não apenas a casa, mas nossa família. Em uma dessas tardes, Ricardo mencionou algo que me pegou de surpresa. Encontrei Amanda ontem. Senti um aperto no peito. Como foi? Estranho. Ela queria voltar. Disse que cometeu um erro, que sentiu minha falta. E o que você disse? Ele olhou para o horizonte antes de responder. Disse não. Percebi que nunca a amei realmente. Estava apenas tentando preencher um vazio, buscando algo que nem sabia o que era. E você sabe o que é agora? Perguntei. Não exatamente, mas sei que não é ela, nem jogos, nem coisas materiais. Talvez seja paz. Paz comigo mesmo. Naquele momento, vi em Ricardo um vislumbre do homem que Pedro sempre esperou que ele se tornasse. Havia uma maturidade em seus olhos, uma sabedoria conquistada a duras penas. O tempo continuou a passar. Ricardo foi promovido na editora. Eu voltei a dar aulas particulares de francês, algo que sempre gostei de fazer. A casa respirava novamente, cheia de vida e memórias, não apenas as antigas, mas também novas que estávamos criando. Então, em uma manhã de sábado, cerca de 1 ano após o confronto, a campainha tocou. Ricardo havia saído para correr, como fazia todas as manhãs agora, parte de sua nova rotina saudável. Abri a porta sem verificar pelo olho mágico, um hábito que deveria ter abandonado. Amanda estava parada ali, tão elegante quanto me lembrava, mas com algo diferente no olhar. Não era mais a arrogância de antes, mas uma espécie de determinação sombria. Helena, ela cumprimentou friamente. Precisamos conversar. Por um momento, considerei fechar a porta em sua cara, mas a curiosidade venceu. Entre, disse dando um passo para o lado. Ela entrou, olhando ao redor como se avaliasse o território. A casa estava muito diferente de quando ela a deixara, mais acolhedora, mais parecida com o que era antes. Vejo que voltou tudo ao normal, comentou, um traço de amargura em sua voz. Sim, finalmente, respondi, conduzindo-a à sala. O que a traz aqui, Amanda? Ela sentou-se no sofá, colocando a bolsa de grife ao lado. Ricardo, vim falar sobre Ricardo. Ele não está em casa agora. Eu sei, vi quando saiu para correr. Queria falar com você antes. Isso me alarmou. O que Amanda estaria tramando? Estou ouvindo, disse, sentando-me na poltrona de Pedro, como se buscasse sua força. Estou grávida, anunciou ela sem rodeios. O filho é de Ricardo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como isso é possível? Vocês estão separados há quase 1 ano. Ela desviou o olhar. Nos encontramos há alguns meses. Foi apenas uma vez. Eu estava vulnerável. Ele também. Ele não mencionou isso. Falei, mais para mim mesma do que para ela. Claro que não. Ela respondeu com um sorriso amargo. Ele tem vergonha, mas agora precisa assumir a responsabilidade. Algo na maneira como ela falou me fez desconfiar. Amanda sempre havia sido manipuladora e esta situação parecia conveniente demais. Você tem certeza de que o filho é dele? Perguntei diretamente. Seus olhos se estreitaram.
Como ousa? Claro que tenho certeza. E o que você espera que aconteça agora? Quero que Ricardo volte para mim. Formamos uma família agora. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Se Amanda realmente estivesse esperando um filho de Ricardo, isso mudaria tudo. Meu neto ou neta merecia uma família, mas confiaria nesta mulher que quase destruíra a minha? Você já falou com Ricardo sobre isso? Perguntei. Ainda não. Queria sua bênção antes. Minha bênção? Repeti incrédula. Depois de tudo o que você fez, vem pedir minha bênção? Amanda ajeitou-se no sofá, adotando uma postura mais humilde. Sei que cometemos erros, Helena. Eu, especialmente. Mas as pessoas mudam, e agora há uma criança inocente envolvida. Antes que pudesse responder, ouvi a porta da frente abrindo. Ricardo voltava de sua corrida, o rosto corado pelo exercício. Ele congelou ao ver Amanda sentada em nossa sala. O que você está fazendo aqui? Perguntou, o tom de voz uma mistura de surpresa e alarme. Amanda levantou-se, uma mão pousada sobre o ventre ainda plano. Precisamos conversar, Ricardo, sobre nosso futuro. Vi o rosto de meu filho empalidecer. Ele olhou para mim, depois para Amanda, então de volta para mim. Mãe, você poderia nos dar um momento? Pediu. Assenti e me retirei para a cozinha, mas mantive-me perto o suficiente para ouvir a conversa. Talvez fosse errado espionar, mas depois de tudo o que passamos, sentia-me no direito de saber o que estava acontecendo. Estou grávida, ouvi Amanda dizer. De 2 meses. Isso é impossível, respondeu Ricardo, a voz firme. Não nos vemos há meses. E aquela noite no bar, você esqueceu? Aquela noite? A voz de Ricardo subiu 1/8. Amanda, eu estava bêbado, mas não tão bêbado. Conversamos, você tentou me beijar, eu recusei e fui embora. Nada aconteceu entre nós. Está chamando-me de mentirosa? Ela perguntou indignada. Estou dizendo que é fisicamente impossível que esse filho seja meu. Houve um momento de silêncio, tenso como o ar antes de uma tempestade. Bem, ela disse finalmente, sua voz voltando ao tom frio que eu conhecia bem. Veremos o que o teste de DNA dirá. E também o que o juiz pensará sobre um pai que recusa a reconhecer o próprio filho. Amanda, a voz de Ricardo era cansada agora. Por que está fazendo isso? O que espera conseguir? O que é meu por direito? Você, esta casa, a vida que planejamos juntos. Nunca mais teremos essa vida, Amanda. Mesmo se esse filho fosse meu, o que sei que não é, não voltaríamos a ficar juntos. Terminamos. Por favor, aceite isso e siga em frente. Ouvi o som de passos furiosos. Depois, a porta da sala sendo aberta com violência. Você vai se arrepender disso, Ricardo, gritou Amanda. Vou tirar tudo de você, até o último centavo. A porta da frente bateu com força. Voltei à sala e encontrei Ricardo sentado no sofá, a cabeça nas mãos. Você ouviu? Ele perguntou sem olhar para mim. Sim, confessei. Sinto muito por espiar. Não sinta. Você tem o direito de saber o que acontece em sua casa. Ele levantou a cabeça, os olhos cansados. Ela está mentindo, mãe. Não houve nada entre nós. Eu acredito em você, disse, sentando-me ao seu lado. Mas se ela realmente estiver grávida... Não é meu, ele repetiu com firmeza. E agora ela vai usar isso para nos atormentar, para tentar voltar a nossas vidas. O que vamos fazer? Ricardo endireitou os ombros, uma determinação nova em seu olhar. Vou ligar para o Dr. Torres. Precisamos nos preparar para o que vier. Se ela quer guerra, estamos prontos desta vez. Nas semanas seguintes, vivemos na expectativa de que Amanda cumprisse suas ameaças. Dr. Torres nos orientou a documentar tudo, ligações, mensagens, qualquer contato com ela. Ricardo instalou câmeras de segurança na entrada do prédio, uma precaução que no início me pareceu exagerada, mas que logo se provaria necessária. Amanda começou a aparecer nos lugares que frequentávamos.
No mercado, na praça onde caminhávamos aos domingos, até mesmo no grupo de apoio de Ricardo, sempre exibindo sua suposta gravidez, usando roupas que evidenciavam uma barriga que crescia suspeitosamente rápido. Ela está usando um enchimento, concluiu Ricardo após observá-la de longe no mercado. A barriga muda de tamanho e forma dependendo do dia. Por que iria tão longe? Perguntei, horrorizada com a ideia. Porque ela perdeu tudo quando nos separamos. O status, o dinheiro, a vida confortável. Está desesperada para recuperar isso. O assédio continuou por semanas. Amanda enviava mensagens, fazia ligações, chegou a procurar o chefe de Ricardo na editora, alegando que ele se recusava a assumir a paternidade de seu filho. A situação estava afetando o trabalho e a recuperação de Ricardo. Ele voltou a ficar nervoso, a dormir mal, embora jurasse que não havia recaído nos jogos. Então, uma noite, o inevitável aconteceu. Estávamos jantando quando a campainha tocou. Ricardo foi atender e voltou com uma expressão sombria, segurando um envelope. Notificação judicial, explicou. Amanda está me processando por reconhecimento de paternidade e pedindo pensão alimentícia antecipada. Dr. Torres havia nos alertado que isso poderia acontecer, mas ainda assim foi um choque. No dia seguinte, reunimos-nos em seu escritório para discutir a situação. Temos duas opções, explicou o advogado. Podemos esperar o nascimento da criança e então solicitar o teste de DNA, ou podemos pedir um teste pré-natal. Existe algum risco para o bebê com o teste pré-natal? Perguntei, preocupada com a possibilidade de a criança ser realmente de Ricardo. Muito pequeno, quase nulo, garantiu o Dr. Torres. É um procedimento padrão hoje em dia. Não importa, disse Ricardo. Não haverá teste pré-natal porque não há bebê. Tenho certeza de que Amanda está fingindo esta gravidez. Doutor. Torres ajustou os óculos pensativo. É uma acusação séria, precisamos de provas. E como conseguimos isso? Perguntei. Bem, podemos requerer judicialmente que ela se submeta a um exame médico para comprovar a gravidez. Mas isso pode demorar, e se ela realmente estiver inventando tudo, terá tempo de planejar algo. Ricardo inclinou-se para a frente, determinado. Já pensei nisso. Veja, Amanda é vaidosa e tem uma fraqueza. Adora ser o centro das atenções. Se pudéssemos fazer com que ela revelasse a farsa por conta própria... O que está sugerindo? Perguntou o advogado intrigado. Uma armadilha, respondeu Ricardo. Algo que a faça mostrar seu verdadeiro jogo. O plano era arriscado, mas poderia funcionar. A ideia era simples. Criar uma situação em que Amanda se sentisse tão segura que baixasse a guarda. Para isso, Ricardo fingiu querer uma reconciliação. Não sei se consigo fazer isso, confessou ele quando voltamos do escritório do doutor. Torres. Fingir que ainda tenho sentimentos por ela, depois de tudo o que ela fez. Você consegue, assegurei-lhe. Pense nisso como um papel que está interpretando. Não é Ricardo quem vai falar com ela, é um personagem. Ele assentiu, respirando fundo. Tem razão. Posso fazer isso. Tenho que fazer isso. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para Amanda, propondo um encontro para conversarem civilizadamente. Ela aceitou imediatamente, mal conseguindo esconder o tom triunfante na voz. Eles marcaram em um café perto da editora onde Ricardo trabalhava. Lembre-se, orientei antes de ele sair. Seja convincente, mas não exagere. Amanda é esperta, vai desconfiar se você parecer entusiasmado demais. Não se preocupe, ele respondeu, ajustando a gravata. Vou seguir o plano à risca. Enquanto Ricardo encontrava-se com Amanda, eu aguardava ansiosamente em casa. Mariana veio me fazer companhia, trazendo chá e biscoitos para acalmar meus nervos. Você acha que isso vai funcionar? Perguntei, segurando a xícara com as mãos trêmulas. Se tem uma coisa que aprendi em décadas de advocacia, respondeu Mariana, é que as pessoas mentem, mas o corpo não. Se Amanda estiver fingindo, em algum momento ela vai se trair. Ricardo voltou no final da tarde, o rosto uma máscara de exaustão.
Atirou-se no sofá, afrouxando a gravata. E então? Perguntei ansiosa. Ela mordeu a isca, ele respondeu, um sorriso cansado nos lábios. Fiz exatamente como planejamos. Disse que estava confuso, que a notificação judicial me assustou, mas que, pensando bem, a ideia de ser pai não era tão ruim assim. Falei que talvez devêssemos tentar novamente, pelo bem da criança. E como ela reagiu? No início, desconfiada. Perguntou várias vezes se eu estava falando sério, mas depois começou a se empolgar, falando sobre como seríamos uma família perfeita, como ela sempre soube que eu voltaria. Ela mencionou a gravidez? Sim, muito. Disse que o bebê estava se mexendo, que já tinha 3 meses, que era um menino. Aliás, agora é um menino. Da última vez que falou comigo, ainda não sabia o sexo. 3 meses? Questionei. Mas ela te acusou de ser o pai há apenas algumas semanas. Exatamente. Sua história não bate. E tem mais. Ela sugeriu que voltássemos a morar juntos. Aqui. Senti um arrepio percorrendo minha espinha. Ela quer voltar para esta casa? Sim. Disse que é o lugar perfeito para criarmos o bebê. Que poderíamos terminar a decoração que começamos. E você disse que precisaria conversar com você primeiro, que não queria simplesmente te expulsar da sua própria casa. E como ela reagiu a isso? Ricardo passou a mão pelos cabelos, exasperado. Disse que você entenderia, que agora era sobre o futuro do seu neto. Usou suas próprias palavras contra você, mãe. Disse que você sempre falava sobre como a família era o mais importante. Levantei-me, indignada. A audácia dessa mulher não tem limites. O importante é que ela acreditou, interveio Mariana, sempre pragmática. Agora precisamos avançar para a próxima fase do plano. A segunda fase era mais complexa. Ricardo continuaria a agir como se estivesse considerando a reconciliação, mas agora incluiria um elemento adicional: insistência em acompanhá-la às consultas médicas. Se ela realmente estiver grávida, não terá problema em me levar às consultas, explicou ele a Mariana e ao doutor Torres em nossa reunião seguinte. Mas se estiver mentindo, ela encontrará desculpas, completou o advogado. Mas precisamos de provas concretas, não apenas suspeitas. Foi Mariana quem sugeriu a solução. E se organizássemos um chá de bebê surpresa? Todos olhamos para ela, intrigados. Pense bem, continuou ela. Um evento social, com várias pessoas, focado inteiramente na gravidez. Amanda adora ser o centro das atenções e não resistiria. Se ela estiver mentindo, seria o cenário perfeito para pegá-la desprevenida. Dr. Torres franziu o senho, pensativo. Inteligente, mas arriscado. Como garantiríamos que ela se revelasse? Precisaríamos de alguém de confiança lá. Alguém com experiência em gravidez que pudesse fazer perguntas aparentemente inocentes, mas que exporiam inconsistências, sugeriu Mariana. Minha irmã Luísa é obstetra, lembrei de repente. Ela poderia nos ajudar. Amanda não a conhece, podemos apresentá-la como uma amiga da família. Ricardo assentiu, animando-se com a ideia. E podemos convidar algumas amigas suas, mãe, mulheres que já tiveram filhos e sabem como é uma gravidez real. O plano começou a tomar forma. Ricardo continuaria seu jogo de aproximação com Amanda, enquanto organizaríamos o chá de bebê surpresa. O evento seria na casa de Mariana, para não levantar suspeitas, e convidaríamos um grupo seleto de pessoas, todas informadas da verdadeira intenção do encontro. As semanas seguintes foram um exercício de atuação para Ricardo. Ele encontrava-se regularmente com Amanda, sempre tentando acompanhá-la a consultas médicas, que ela invariavelmente dizia já terem acontecido ou remarcava para datas futuras, comprando pequenos presentes para o bebê e mencionando casualmente que estava pensando em pedir minha ajuda para organizar um chá de bebê. Amanda, como esperávamos, adorou a ideia. Seria perfeito! Exclamou ela ao telefone, alto o suficiente para que eu ouvisse.
uma celebração para anunciar nossa volta e a chegada do nosso filho. Mamãe está animada com a ideia de um neto, mentiu Ricardo, lançando-me um olhar de desculpas. Acho que isso nos ajudou a nos aproximar novamente. O grande dia chegou em um domingo ensolarado de primavera. Mariana havia decorado sua sala com balões azuis, a cor escolhida por Amanda para seu suposto filho, faixas de boas-vindas e uma mesa repleta de doces e salgadinhos. Minha irmã Luísa chegou cedo, trazendo consigo um kit de pressão arterial e um estetoscópio, para dar um toque autêntico, explicou piscando para mim. Obstetra sempre carrega essas coisas. As convidadas, 5 amigas minhas, todas informadas da situação, chegaram em seguida. Eram mulheres de minha confiança. Vera, que criara 4 filhos sozinha. Célia, enfermeira aposentada. Rosa, que trabalhara em uma maternidade por décadas. Teresa, mãe de gêmeos. E Joana, psicóloga especializada em família. Lembrem-se, orientou Mariana antes da chegada de Amanda. Perguntas inocentes, comentários naturais, nada que pareça um interrogatório. Quando a campainha tocou, todos assumiram suas posições. Ricardo foi receber Amanda, que entrou deslumbrante em um vestido verde-água que destacava sua barriga protuberante de grávida. Houve exclamações de surpresa, algumas genuínas, pois mesmo sabendo da farsa, era chocante ver o comprometimento de Amanda com a mentira. E abraços calorosos. "Que surpresa maravilhosa!" exclamou ela, fingindo estar emocionada. "Ricardo, você planejou tudo isso?" "Com a ajuda da mamãe", ele respondeu, seguindo o roteiro. Amanda lançou-me um olhar rápido, mistura de triunfo e desconfiança, antes de abraçar-me com falsa afeição. "Helena, que gentil da sua parte. Estou tão feliz que tenha aceitado o nosso recomeço." "Família é o mais importante", respondi, repetindo as palavras que ela usara contra mim. "E este bebê será meu neto, afinal." A festa transcorreu conforme planejado. Amanda era o centro das atenções, como gostava, contando histórias sobre sua gravidez, sintomas, desejos alimentares e planos para o futuro. Para alguém que não conhecesse a verdade, ela seria convincente, mas os olhos treinados na sala percebiam as inconsistências. "Quando foi que você sentiu o bebê mexer pela primeira vez?" perguntou Vera casualmente. "Oh, muito cedo", respondeu Amanda com confiança. "Já na 10ª semana." Rosa e Célia trocaram olhares. Era praticamente impossível sentir os movimentos fetais tão precocemente. "E os enjoos matinais?" perguntou Teresa. "Eu sofri horrores com meus gêmeos." "Terríveis", confirmou Amanda. "Mas só nas primeiras semanas. Agora estou ótima. Na verdade, nunca me senti tão bem." "Isso é ótimo", comentou Luísa, aproximando-se com seu estetoscópio. "Sabe, sou obstetra e adoro ouvir um coraçãozinho batendo. Posso?" Vi o pânico momentâneo nos olhos de Amanda. Ela hesitou por um segundo antes de recompor-se. Agora não seria um bom momento. Ele fica muito agitado com barulhos próximos. Talvez mais tarde? "Claro, sem problemas", respondeu Luísa suavemente. "E você já fez o teste para diabetes gestacional? É comum nessa fase." "Sim, claro", Amanda respondeu rapidamente. "Tudo normal." "E o de toxoplasmose?" "Também." "Amniocentese?" Não achei necessário." "E sua taxa de ferro? Está mantendo os níveis adequados?" A cada pergunta, Amanda ficava visivelmente mais tensa. Suas respostas tornavam-se vagas ou contraditórias. Em determinado momento, ela disse estar de 16 semanas, quando minutos antes havia mencionado estar quase no 5º mês. Joana, a psicóloga, observava tudo com atenção profissional, enquanto Mariana discretamente gravava alguns trechos da conversa com seu celular. O golpe de mestre veio durante o momento dos presentes. Havíamos comprado itens básicos para um recém-nascido: roupinhas, fraldas, chocalhos. Mas o presente de Luísa foi especial: um aparelho portátil de ultrassom. "É um presente um pouco incomum",
explicou ela, enquanto Amanda abria o pacote com expressão confusa. Mas para uma primeira mãe, poder ouvir o coração do bebê a qualquer momento é reconfortante. Vamos testar agora mesmo. O rosto de Amanda empalideceu. Agora? Mas não seria melhor depois? Estou um pouco cansada e... É só um momento, insistiu Luísa, já ligando o aparelho. Não vai doer nada, prometo. Amanda levantou-se abruptamente, derrubando alguns presentes. Preciso ir ao banheiro, declarou. Eu te mostro onde é, ofereceu-se Mariana, conduzindo-a pelo corredor. Quando elas saíram, todos trocamos olhares significativos. A farsa estava desmoronando. Minutos depois, ouvimos um grito vindo do banheiro. Corremos para lá, encontrando Mariana parada à porta aberta, apontando para dentro. Amanda estava diante do espelho, a barriga de grávida parcialmente deslocada para o lado. Claramente, um enchimento artificial que havia se soltado. Você está bem? Perguntou Ricardo, fingindo preocupação. O que aconteceu com sua barriga? Amanda olhou para todos nós, o pânico estampado em seu rosto. Então seus olhos se estreitaram em fúria. Vocês planejaram isso, acusou. Foi uma armadilha. Planejamos o quê, Amanda? Perguntei, mantendo a voz calma. Um chá de bebê para comemorar a chegada do nosso neto? Sim, planejamos. Parem com essa farsa, ela gritou. Vocês sabem do que estou falando. Acho que a única farsa aqui é essa, respondeu Luísa, apontando para o enchimento que agora se via claramente sob o vestido de Amanda. Uma gravidez falsa é algo sério, moça. Não apenas do ponto de vista legal, mas também psicológico. Você precisa de ajuda. Amanda olhou para cada um de nós como um animal encurralado. Então, seus olhos pousaram em Ricardo. Você, sibilou. Você sabia o tempo todo. Estava me enganando. Como você tentou me enganar? Ele perguntou, a voz trêmula de raiva contida. Como tentou nos enganar a todos? Inventando uma gravidez, processando-me por paternidade, tentando tomar a casa da minha mãe novamente? Vocês não têm provas, ela declarou, tentando recuperar alguma dignidade apesar da situação absurda. Na verdade, temos, interveio Mariana mostrando o celular. Gravações das suas contradições sobre a gravidez, testemunhas e agora isso. Ela apontou para o enchimento. Sem mencionar que falsificar uma gravidez em um processo de paternidade é crime. Amanda pegou sua bolsa e empurrou todos para fora do caminho. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. E saiu batendo a porta, deixando para trás um silêncio atordoado. Bem, comentou Vera finalmente, isso foi certamente o chá de bebê mais interessante da minha vida. Todos rimos aliviando a tensão. O plano havia funcionado melhor do que esperávamos. Tínhamos provas suficientes para encerrar o processo de paternidade e, se necessário, processar Amanda por falsa acusação. No caminho de volta para casa, Ricardo permaneceu em silêncio, os olhos fixos na estrada. Você está bem? Perguntei. Não sei, ele confessou. Parte de mim está aliviada por termos exposto a mentira dela, mas outra parte está magoada, completei. É natural, filho. Você amou essa mulher um dia. Ver quem ela realmente é, dói. O que me assusta é pensar que quase entreguei tudo a ela. A casa, seu futuro, minha dignidade. Por que, mãe? Por que não percebi o tipo de pessoa que ela era? Porque você estava procurando algo para preencher o vazio que sentiu depois que seu pai morreu, respondi suavemente. Todos nós fazemos escolhas desesperadas quando estamos sofrendo. Ele assentiu, pensativo. Acho que sim. Mas agora acabou, não é? Podemos seguir em frente. Sim, concordei, apertando sua mão. Agora podemos reconstruir. Naquela noite, sentei-me na poltrona de Pedro, contemplando tudo o que havíamos passado. A traição, a luta para recuperar minha casa, o plano para desmascarar Amanda. Uma parte de mim sentia-se triste por Ricardo, pelo sonho desfeito de uma família.
mas outra parte sentia um alívio profundo, como se um peso tivesse sido finalmente removido. Conseguimos, Pedro, sussurrei para o retrato dele. Protegemos nosso lar, nosso filho. Estamos seguros agora. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei plenamente nessas palavras. As semanas seguintes trouxeram uma paz que há muito não sentíamos. O processo de paternidade foi rapidamente arquivado quando as provas da falsa gravidez de Amanda foram apresentadas. Dr. Torres sugeriu que processássemos Amanda por falsidade ideológica e danos morais, mas Ricardo decidiu contra. Já houve sofrimento suficiente, ele disse. Quero apenas seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Respeitei sua decisão, embora uma parte de mim quisesse ver Amanda pagar por tudo que nos fez passar. Mas talvez Ricardo estivesse certo. Mais conflitos só prolongariam nossa dor. Amanda desapareceu de nossas vidas tão abruptamente quanto havia entrado. Soubemos, por conhecidos em comum, que ela havia deixado a cidade, possivelmente mudando-se para o exterior. Era como se um pesadelo finalmente tivesse terminado, permitindo que despertássemos para uma nova realidade. Ricardo dedicou-se integralmente ao trabalho na editora. Sua disciplina e criatividade foram reconhecidas, e logo ele foi promovido a editor assistente. Pela primeira vez desde a morte de Pedro, vi meu filho verdadeiramente engajado em algo que o apaixonava. Sabe o que descobri? Ele comentou certa noite, enquanto jantávamos. Eu realmente amo literatura. Sempre amei, desde pequeno, quando papai lia para mim antes de dormir. De alguma forma, perdi essa conexão ao longo dos anos. Seu pai ficaria orgulhoso, respondi, sentindo um nó na garganta. Ele sempre dizia que você tinha a sensibilidade de um escritor. Lembra quando eu escrevia aquelas histórias de detetive horríveis e ele fingia que eram obras-primas? Rimos juntos, recordando como Pedro lia solenemente as histórias desajeitadas de Ricardo para toda a família reunida, tratando cada palavra como se fosse literatura de alto nível. Ele acreditava em você, falei. Sempre acreditou. Gostaria que ele pudesse me ver agora, disse Ricardo, a voz baixa. Ele vê, afirmei com convicção. De alguma forma, ele sabe. Nossa rotina transformou-se em algo confortável e seguro. As manhãs começavam com um café compartilhado na varanda. Ricardo saía para trabalhar. Eu dava minhas aulas de francês ou encontrava minhas amigas. À noite, jantávamos juntos e conversávamos sobre nosso dia. Aos domingos, Ricardo mantinha a tradição de cozinhar. Seu risoto havia melhorado consideravelmente. A casa, finalmente, voltou a ser o que era antes. Um lar. Os vestígios da passagem de Amanda foram completamente apagados. Minhas plantas voltaram a enfeitar as janelas, meus livros enchiam as estantes, minhas cortinas favoritas dançavam com a brisa da tarde. 6 meses após o incidente do chá de bebê, recebi um telefonema inesperado. Era Luísa, minha irmã obstetra. Helena, preciso te contar algo, ela disse, a voz séria. É sobre Amanda. Senti um aperto no peito. O que houve? Ela está voltando? Não, nada disso. Mas, bem, ela está grávida, de verdade, desta vez. Como você sabe disso? Ela me procurou no consultório ontem. Não me reconheceu imediatamente. No chá de bebê eu estava com o cabelo diferente. Quando percebeu quem eu era, quis sair correndo, mas convencia a ficar. Ela está realmente grávida, Helena. De 3 meses. 3 meses? Repeti, fazendo as contas mentalmente. Isso significa que... Sim, ela engravidou logo após o fiasco do chá de bebê. Irônico, não é? Fingir uma gravidez e então realmente engravidar. E o pai? Ela não quis dizer. Apenas mencionou que era um homem que realmente a valoriza. Parecia... diferente. Menos arrogante, talvez. Quase vulnerável. Depois de desligar, fiquei pensando na estranha reviravolta do destino. Havia algo de poético naquela situação, como se o universo tivesse